Estamos de volta em mais uma temporada do podcast Referência. Hoje a gente vai trazer um convidado muito especial. Eu vou deixar que ele se apresente e, em primeiro lugar, é uma honra, né, só estar aqui. Já faz tempo que a gente está alinhando essa data, né? Então, é um privilégio para mim e para todo o público que acompanha nosso trabalho. Eu gostaria que o senhor se apresentasse à vontade. Tudo bem, eu sou Humberto Oliveira, eh, trabalho com educação, sou presidente da mantenedora Academia Sul-Americana de uma faculdade, a UNIT Brasil. É uma faculdade aqui mesmo em Manaus, e trabalhamos com parcerias também, principalmente mestrado e doutorado hoje, no Brasil e até mesmo no exterior. Então a gente tem essa conexão entre países. E eu tenho hoje a oportunidade de ter essa faculdade, como já mencionei. Sou autor do livro, como está em suas mãos, Atitudes que Transformam o Extraordinário. Já estamos trabalhando no volume 2, porque esse é o volume um, e basicamente isso. Perfeito. A gente poderia falar de várias coisas aqui, né? Mas nas nossas conversas, a gente fala muito, né, sobre a vida, sobre o comportamento do empresário, o comportamento do mercado e esse comportamento dessa nova humanidade. E esse livro, eu acredito que pode transformar a vida de muitas pessoas que ainda não foram iniciadas nesse tipo de leitura. Então, atitudes que transformam os extraordinários, vou só tentar resumir aqui, baseado na vida de um grande exemplo para a humanidade, que foi Davi. Da onde que surgiu essa ideia de trazer Davi para inspirar um livro? De onde saiu essa inspiração sua? Eu trabalho com comportamento humano há muito tempo. Eu comecei a me apaixonar pelo pelas atitudes, pela vida humana, na verdade. Desde o momento em que eu entendi que, para ser humano produtivo nesse mundo, há uma necessidade. Eu preciso ter a consciência do meu propósito aqui na Terra. Então comecei a me profissionalizar, fiz mestrado na área de administração, depois eu fiz o doutorado. Minha formação, tenho 2 formações, né, em graduação, teologia e administração, e eu achei que casou muito bem, porque a Bíblia fala de gestão. Sim, E então, independente de crença, na verdade é estudo aprofundado sobre comportamento humano. Então, fazendo uma viagem para observando comportamentos, pessoas que produzem, observei que Davi era um gênio. E o mais interessante que na cadeira de aluno, na de mestrado, os professores falando: "Olha, hoje em dia a inovação, a ideia é essa, comportamento, a maneira como devemos agir", e falando passo a passo. E como eu conheci a história de Davi, eu comecei a observar. Enquanto o professor está dizendo que nos dias de hoje devemos agir de tal maneira, comecei a observar para um homem de 3.000 anos atrás que ele se comportava como um inovador. sim. Então eu comecei a ver que É o era um homem. comportamento atemporal, É né? o comportamento atemporal. É. Então, com o conhecimento que eu adquiri na gestão, observei em Davi exatamente essa genialidade de um homem atemporal, como você falou. É que quando a gente pega alguns personagens históricos, alguns homens, né, que são exemplos para a humanidade, esses comportamentos foram todos ancorados nas virtudes, né? Tem uma base moral muito grande, tem uma base de virtude, as inclinações desses homens, né, que são exemplos, são boas inclinações, o caráter deles, né? Então, eu acredito que seres humanos assim, antes e agora, vão ser sempre muito valiosos, né? E é muito importante a gente humanizar esses personagens, né? Sem sem o prisma religioso, né? Sem aquela prisão, aquela alienação religiosa, sem a santificação do homem.
porque foram homens, né? Então é muito importante essa, eu acredito que é muito rica essa leitura aqui, porque sim, humaniza e é possível a gente se tornar igual, semelhante, porque é importante ter grandes homens para a gente seguir, para a gente ser exemplo, né? sim, Eu achei genial isso aqui. Extraiu o melhor de Davi, mas humanizando para a gente, né? Pra como pessoas como do dia a dia como nós, né? Achei sim, genial. sim, Tem alguns capítulos aqui, a gente vê aqui que tem atitudes, né? Essas atitudes que realmente transformam, que elevam, dão passos mais, levam o indivíduo mais longe. Tem um capítulo aqui chamado Saber Tocar. O que que significa saber tocar? eh, Davi, quando o rei Saul, o primeiro rei de Israel, estava passando por uma crise, espiritual, de registra o texto, e alguém que fazia parte do conselho disse: "Olha, eu aconselho que você busque alguém que saiba tocar". E quando ele está falando de tocar, ele está falando de tocar instrumentos para melhorar a sua vida, espiritual, segundo a crença, a religiosidade deles. E ele disse: "Ok, me mande chamar, peça que alguém venha até a minha pessoa para me ajudar nisso". E aí se levanta um jovem, o registro não fala o nome desse jovem, mas esse jovem se levanta e diz: "Eu conheço um homem que sabe tocar, é valente, é um homem de guerra". E ele foi descrevendo a vida de Davi. No total ele fala de 7 virtudes, e ele disse: "É filho do fulano de tal", que no caso o pai dele é Jessé. Ele disse: "O filho de Jessé". E o rei disse de imediato: "Então busque alguém que saiba tocar", e buscaram esse garoto. Esse rapaz, admirando Davi, eu percebi que ele falou com tanta firmeza, e Davi nesse tempo era um garoto, menor de idade, e ele vem para a presença do rei. Eu peguei essa parte de saber tocar, de forma literal, e transformei no saber tocar a vida, Hum, porque tem gente que não sabe tocar a vida. Tem pessoas que são inteligentes, mas não têm a capacidade de pegar essa inteligência e colocar em prática. Ou seja, não sabe tocar sua própria vida. Eu conheço pessoas, tem, casais, por tem a exemplo, teoria, mas não pratica, né? por exemplo, tem casais que estão se divorciando por uma razão, crise financeira, e os 2 ganham bem, não sabem tocar a vida financeira. Então eu aproveitei essa frase para hoje saber tocar a vida, ter uma capacidade estratégica de saber lidar com as adversidades na vida, e é o que muita gente não tem, o mundo é carente disso. Sim. Às vezes a pessoa tem ali um talento, né? Eu tiro pelo meu métier, né? A pessoa tem um Uhum. talento técnico muito grande, mas não tem outras habilidades para viabilizar a monetização desse talento, Sim, né? Então, quer dizer, talento por si só não se resolve, né? Não tem como você ter sustentabilidade em qualquer profissão sem outras habilidades além do talento, porque senão o indivíduo pode cair na sua armadilha da arrogância, né? Eu sou bom nisso. Tudo bem, mas não resolve, né? Não exatamente. sabe tocar, Não né? sabe tocar a vida. Sabe tocar, legal, isso é muito forte. Ah, falar nisso aqui, tem um outro capítulo aqui chamado É Forte. O que que o senhor traz nesse ensinamento aqui? É forte. O que que Davi traz pra gente e o senhor coloca nessa luz do conhecimento pra gente? Então, quando fala de forte, muita gente pode interpretar que é alguém que sabe que tem força para atropelar os demais, né. Hoje em dia o mundo está cheio disso. As pessoas dizem: "Eu sou fulano de tal, eu mando, eu decido, Eu sou o poderoso, né? eu sou o poderoso".
Fortaleza aqui é a habilidade de uma pessoa preparada exatamente para conduzir as demais. Hum, É no momento de crise que vemos as pessoas fortes, que têm uma capacidade de dizer: "Ei, ei, ps, ei, calma, calma, vamos por esse caminho, calma, ei, não entra em desespero não, você vai morrer". O estresse da vida. Então a pessoa forte é aquela pessoa que tem capacidade de influenciar as pessoas no mundo no meio das adversidades, neste mundo que nós vivemos diante de tantas demandas. Então sim. eu achei melhor traduzir essa frase, que é a frase do jovem quando ele diz: "Sabe tocar, é forte", como eu disse, são 7 pequenas atitudes que o jovem da corte percebeu em Davi. A primeira delas foi saber tocar, e a segunda, ser forte. Então, traduzir essa palavra forte em fortaleza, capacidade de saber lidar, com as pessoas. Eu sempre digo que as pessoas, elas onde tem gente tem problema. Nas Esse é um relações fato. humanas, né? É, mas mesmo esse ser humano mais problemático que seja, ele pode trazer algo de benefício para os demais. Ensinamento, né? Ensinamentos. E aqui entra a genialidade. Necessita de alguém que lidere, Sim. que aprenda a ser forte para ajudar os fracos. Só colocou um ponto aí, eu uso uma máxima que de Marco Aurélio, né? Que ele sugere que você, no meio que você esteja, pegue o melhor de cada pessoa, né? Então, pode ser qualquer tipo de pessoa. E na introdução do livro dele, ele fala: do meu avô eu peguei isso, da minha mãe eu peguei isso, de tal amigo eu peguei isso. Aí ele faz um compilado, ele faz um verdadeiro blend. Ele faz um blend, ele pega o melhor de cada indivíduo e incorpora para si. Sim, Então ele se torna um ser humano muito elevado. O contrário também pode ser verdadeiro, porque o indivíduo ele deixa pistas nisso. Quando ele fala assim, ele faz uma coisa, uma atitude ruim, por exemplo, eu observo nisso. Eu aprendi isso contigo. É uma coisa ruim. Aí eu falo assim, aí eu falo, eu estou preocupado com você. Por quê, Jorge? Eu aprendi isso contigo. Não, não. E preocupado com a sua maneira de pensar. Porque se você está pegando o meu pior, provavelmente você está pegando o pior de todas as pessoas. E, portanto, legal, se tornando um ser humano com a consciência muito baixa. legal, E eu falo, esse lado ruim meu é meu. Não passe isso adiante, por favor. Deixa que eu estou resolvendo, para que isso não se expanda além de mim. É o suficiente esse mal ficar em mim, se paralisar. Não faça isso. Pegue só as coisas boas de mim. Então, nesse momento, eu vejo que o indivíduo, ele cria uma consciência, porque é uma tecnologia de pensamento. Pegar o melhor de cada indivíduo, eleva minha consciência. Pegar o pior de cada indivíduo, eu abaixo a minha consciência. E eu tenho, realmente, eu falo, olha, eu estou preocupado, eu tenho medo de você. Porque o que mais que vem daí de dentro com essa tecnologia de pensamento de extrair o pior das pessoas, né? Então, claro. ser forte também eu acredito que pode ser isso, nessa capacidade de, não, isso aí é teu. Isso aí resolve pra lá, eu só quero o melhor de ti. Que é uma resiliência também, né, que Davi Sim. teve, né? Todas as adversidades, né? Muito bom. E o que que seria esse homem valente que Davi traz pra gente? Eu diria que valente é a sequência do ser forte. Hum, É aquela pessoa que tem aquela capacidade, como você falou, de resiliência, de resistir às ameaças. hum. Esse E- é o valente. O valente não é aquele que pega uma arma e diz: "Eu vou resolver". Ao contrário, esse não é o valente, Esse é o covarde, né? esse é o covarde, Esse é o violento, né? esse é o violento. Então, o valente, na descrição daquele jovem sobre o currículo de Davi, ser valente é ter a capacidade de resistir no momento mais cruel da vida. E Davi passou por umas
poucas e boas, né? Sim, sim. E então, eu entendo que a pessoa valente nos dias de hoje é a pessoa que tem a capacidade de resolver os problemas sem culpar os outros. Você sabe que hoje, Jorge, tem o vitimismo. Eu não fiz Hum, por que isso, né? porque eu não tive Por que oportunidade. aquilo, né? Eu não estudei porque meus pais não me deram condições. Eu sou assim porque aprendi assim. Eu sou ignorante porque foi isso que eu É, aprendi na minha infância. cai no, cai no determinismo, né? Assim, parece que aquele meio, aquela circunstância determina. E o determinismo é muito perigoso porque a gente vai para esse lugar de vitimismo, né? Sim, Eu vejo um outro fator também no vitimismo, e sempre existiu, que é a infantilidade, o infantilismo, né? É um indivíduo que não tem essa autorresponsabilidade e ele quer transferir toda essa responsabilidade e até transmutando para culpabilidade, porque culpa é diferente de responsabilidade, né? Então, pensadores falam que, rapaz, extingue a culpa e vê quem são os responsáveis, que o mundo melhora. Não tem culpado. Existem responsáveis. Vê qual é a tua cota parte e assume. Eu também acredito que ser valente, no trânsito eu vejo muita gente brigando, né? Falta aí um poder realmente de ser valente, de dominar o monstro dentro de si próprio, né? ou seja, o valente é aquele que tem a capacidade de desenvolver a calmaria no momento do desespero. Esse é o valente. E ao ser valente, ele vai influenciar outras pessoas. O valente é aquele que diz: "Eu sei, estamos na escuridão, vem cá, eu estou com você, eu não te abandono, estamos juntos", como diz até um texto no próprio salmo: "À noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã". O valente é aquele que tem energia no momento que os seus liderados mais necessitam. Eu aprendi uma coisa: desespero nunca ajudou ninguém. Ser valente é ter a capacidade de controlar o desespero e apoiar as pessoas que necessitam de você no momento que elas mais necessitam, no momento de sua fragilidade. É o momento que nós devemos ter essa virtude, a virtude da valentia e não da agressividade. O agressivo, ele não é valente, ele é a pessoa mais fraca que o mundo pode conhecer. É muito forte, né? Que aí a gente confunde esse valente, essa bravura, né? Com a violência, né? Com a agressividade, né? Com a reatividade, né? Sim, Porque pensar é um privilégio do homem, né? Do ser humano, do humano. E na maior parte do tempo, nós estamos no automático, na reatividade. sim, Eu vou trazer sempre o exemplo do trânsito, porque é muito comum a gente ver essa reatividade, essa violência e essa agressividade humana, né? Eu ando com um mantra dentro do meu pensamento, dentro da minha educação. Se alguém bater no meu carro, ele estando certo ou errado, eu não vou brigar. Eu vou assumir o meu BO e, se for possível, dele. Porque eu acho que a vida vale muito mais do que um carro amassado. E numa relação de conflito, alguém tem que ser adulto. Alguém tem que ser maduro. Alguém tem que ser inteligente. Alguém tem que pensar. O outro já está com a ira, né? Já está na fúria. Então, qual é o grau de consciência desse indivíduo numa fúria e numa ira que ele já tem na casa dele, no trabalho, entrou no carro já com aquilo? Quem bater no carro dele, ele já saiu com aquela mentalidade. Se bater no meu carro, eu vou virar bicho. E vira.
E eu, se alguém bater no meu carro, eu vou ser um ser humano digno de um adulto, de um sábio. E esse que vira bicho não é o valente, é Não o é, é fraco, o fraco, é o covarde, é né? o fraco. É, que Fraco, a covarde. fúria é covardia, né? A Exato. fúria é uma covardia. Você deixa de praticar essa valentia aqui, né? E E a cultura, desculpa, e a cultura, por que eu me preocupei em escrever sobre isso? Porque a cultura é essa, ser valente é ser agressor, ser valente é falar mais forte, ser valente é ter músculo, ser ser violento, né? valente é espancar, ser valente é ser uma pessoa treinada fisicamente para ser superior aos demais. No entanto, ser valente, para mim, é exatamente a pessoa que tem a capacidade de assumir o controle no meio Do caos, né? do caos. É. Isso aí. Vamos trazer essa ainda. O valente, ele traz aí uma série de sinônimos, né? Dentro do campo semântico do valente, que é essa bravura, né, do indivíduo na adversidade. Por exemplo, no Covid, os gestores, eles tiveram aí várias decisões de acordo com a sua valentia, né? Uns fecharam, outros não quiseram mais, outros ficaram com medo mesmo. E muitos negócios se liquidaram, se acabaram no Covid, enquanto outros se reinventaram, né? Sim, rapaz, não tem outra escolha a não ser me adaptar, né? Essa valentia desses gestores, será que o que o senhor acha sobre esse comportamento enquanto uns largaram, desistiram e outros persistiram, insistiram nos seus negócios? Como é que o senhor coloca isso no. O senhor viu também, o senhor tem um negócio, ou tem também concorrentes e outros mercados também. O que o senhor acha desse cenário do Covid? Como foi essa valentia? Como é que o senhor encaixa isso nos gestores? O valente é exatamente aquele que não desistiu. É aquele que seguiu adiante apesar do medo. Porque tem pessoas que outra confusão na mente. Eu preciso eliminar o medo. Você nunca vai eliminar o medo. Uhum. O medo vai te acompanhar. Para o resto faz parte da história. Mas o valente é aquele que segue adiante apesar do medo. Cada tópico, por isso que eu coloquei atitudes, e é interessante que no livro são pequenas atitudes. Cada tópico, eu coloco uma regra de ouro, por exemplo, na página 60. Lê a regra de ouro aí pra gente. 60. É, Eu, falando exatamente sobre o resumo de ser a regra de ouro de ser valente. eu vou ler? Ah, Sim, tá. Regra de ouro. A fraqueza dos comuns é manifestada em suas mentes que se entregam ao vitimismo, enquanto a força dos extraordinários reside na coragem de serem verdadeiramente valentes. não se vitimizam. Sim, foi o Covid, foi isso. É, Cai no determinismo, né? Quem cai no determinismo vira vítima. foi o fornecedor, Foi o fornecedor, foi o meu funcionário. é a geração Z, É, é o mercado, é a exato. economia. É o concorrente. E E aí? nunca eu, né? E nunca eu. Então, essa pessoa é fraca. É. Tem uma leitura espiritual chamada A Virtude do Guerreiro. O Uhum. verdadeiro guerreiro, segundo essa leitura, não é aquele cara que vai combater com espada na mão, não. É o indivíduo, é o ser humano que tem a capacidade de olhar para dentro e ter essa autorresponsabilidade e combater todos os inimigos internos. É a coragem de dizer assim, a coragem de dizer assim, deixa eu ver onde que eu errei para eu corrigir a minha postura, né? Sim, É muito fácil para mim hoje reconhecer por que que uma pessoa está ali numa situação ruim. sim, É exatamente por isso, porque sempre é alguém que ela conta na historinha da cabeça dela que alguém é o responsável, nunca ela.
sim. que é um sintoma, né, dessa pessoa ali que está numa situação ruim, é um sintoma clássico, é o vitimismo, não tem jeito. E você vê que nós estamos falando exatamente de comportamento. Total. Então veja, foi isso que eu admirei em Davi, como ele se comportava. Seu comportamento era algo Diante de alguma adversidade, de todas as adversidades, né. de todas as adversidades. Então, o livro do começo ao fim, comportamento humano. É por isso que na capa do livro eu coloco performance, que é a capacidade de desenvolver as nossas habilidades. Legal. Olha, eu passaria a vida toda nesse tema aqui, nessa atitude do valente, nessa virtude, né, da valente, mas o livro é muito bom e tem a outra virtude, outra atitude aqui, que é o homem de guerra. O que que seria esse o Davi trazendo ensinamentos pra gente humanos, comportamentos humanos, o que que seria esse homem de guerra que Davi traz pra gente? Ser homem de guerra, resumidamente, é ser parceiro. O mundo precisa, meu amigo doutor Jorge, de parceria. Veja que, Hum, quando se fala em guerra, fala de uma equipe, correto? sim. Hoje as pessoas usam a palavra time, né? O exército, né? É o exército. Uhum, Então, o guerreiro, o homem de guerra, você vê que é uma sequência: forte, valente e de guerra, porque tem que ser muito forte, muito valente para não ser covarde na guerra. Nós vivemos um conflito, uhum, uma guerra. Então, o guerreiro é aquele que não abandona o seu parceiro no momento que ele está ferido, uhum. transformando para o comportamento humano. O homem de guerra seria esse, aquele que não abandona o outro. É tão legal, sou amigo do Jorge, quando o Jorge está bem, quando eu preciso do Jorge, quando o Jorge pode me ajudar. Aí não é amiga, aí é uma E relação e esse utilitarista, né. esse é o padrão interpretado, Sim. só para eu completar a frase. Uhum. Esse é o padrão interpretado. O Jorge é meu amigo porque ele me ajuda, mas na realidade, isso não é amizade. O amigo é aquele que ajuda o soldado Ferido. ferido. Isso sim é ser alguém de guerra, é resistir juntamente com o outro. Estamos numa crise? Estamos juntos. Quem é culpado? Ei, vamos riscar aqui. Nós não vamos resolver agora. É fulano, fulano, fulano. Ei, risca isso aqui. Vamos solucionar? Esse é o homem de guerra. Porque o que nós vamos ganhar no momento que precisamos entregar algo, vamos falar de uma gestão de algo que o cliente está clamando. O que vamos fazer? Vamos primeiro brigar internamente para resolver o problema da pessoa, do cliente. Isso é inteligência? Sim. Não é inteligência. O que seria inteligência? Seria, não vai adiantar brigar, ter culpado, o outro não tem nada a ver, vamos solucionar o problema dele. Isso seria alguém de guerra. Se une à equipe, ao exército e vamos resolver. Deixa pra gente brigar depois. Depois a gente briga, depois a gente alinha, mas vamos O solucionar. inimigo é outro, né. O inimigo é outro. Então, ser de guerra é ser parceiro, é ser compreensível, é saber conduzir a situação no momento da crise. Entendi. Isso está muito alinhado com os princípios, né, o Código de Ética do Guerreiro, né, que é um livro de um autor, não me ocorre agora o nome desse autor, mas é o Código de Ética do Guerreiro, que é exatamente isso aí que o senhor fala. Sério, eu quero ler esse Exa livro. É muito bom. Eu quero ler esse livro. Eu acho que é Lê, por exemplo, o resumo da regra de ouro. É a dele, qual página é? 66 de Sessenta e guerra. seis
Regra de ouro: a resignação dos fracos está em seguir o caminho mais cômodo, mas a excelência dos extraordinários emerge quando escolhem se tornar autênticos homens de guerra, ao buscar preparação e resiliência. São 2 coisas, eu tenho que ter a capacidade de resistir e estar preparado. Dessa maneira, eu estou desenvolvendo a habilidade de alguém como uma pessoa realmente capaz de vencer as crises, vamos dizer, vencer a guerra. Hum, Vencer o combate, melhor. No combate, no meio da guerra, tem um combate, correto? Então preciso sim, vencer esse combate. sim. E aí a gente tem uma palavra aqui que acho que vale a gente comentar um pouco, que é um lugar muito perigoso para a interpretação de algumas pessoas, né? Que é ser autêntico. Às vezes as pessoas falam assim: eu sou autêntico, eu vou te falar isso. Não, tu não é autêntico, tu é rude, Ou prepotente. tu é grosseiro, tu é arrogante. Autêntico é uma definição que requer muito estudo, muito autoconhecimento, né? O que é uma pessoa autêntica no mundo de hoje, né? Por exemplo, você pega aí uma geração que se veste igual, pensa igual, fala igual, se comporta igual. Aí você pega ali de 1 milhão, um número de 1000. Parece que pegou o clone. Tá todo mundo clonado. Sim, Dizem que não existe clone, mas o mundo está clonado, né? A autenticidade é uma coisa que eu vejo que falta muito no indivíduo. Ele não se conhece, então ele vai, a partir de agora, ele espelha qualquer coisa, ele copia qualquer coisa, ele modela qualquer coisa, né? Eu acredito sim que uma característica humana muito forte é a autenticidade. Eu acredito muito na autenticidade. Exemplo, não é bairrismo, né? Mas dizer assim: "Eu gosto do meu jaraqui frito, eu gosto do meu tambaqui, assim também como eu gosto da carne, eu gosto da salada, eu gosto de tal comida, do sushi". Isso é autenticidade. Você gostar do que falar do que você gosta. O bairrismo, por exemplo: "Eu gosto do jaraqui, do tambaqui, não existe comida melhor". Aí o indivíduo, ele parece que ele confunde o bairrismo com a autenticidade. Será que não tem capacidade de gostar de outra coisa? Ou só de jaraqui? Ou só do sushi? Ou só da carne? Não é a autenticidade é é uma habilidade humana, é uma virtude humana que, inclusive, os grandes, né, os pais da psicanálise falam que essa individuação é encontrar sua identidade verdadeira, sua autenticidade, né. O Davi traz muitos ensinamentos pra gente, né, e a autenticidade aqui é uma coisa sim, muito forte, né. Muito sim. bom. Tem uma outra virtude, uma outra atitude aqui que seria o sisudo em palavras. O que que Davi traz pra gente nesse sisudo em palavras? Então, é interessante só para contextualizar para o público, esses essas essas pequenas atitudes que estamos mencionando, foi descrita pelo jovem fazendo a descrição da vida de Davi num único verso bíblico, que ele diz: "Sabe tocar, É é forte, forte, é é valente. valente, é homem de guerra, é sisudo em palavras", e tem mais 2 que a gente É, vê lá na frente. é. E aí eu fui investigar ser sisudo em palavras é aquela pessoa que tem capacidade de se pronunciar, de se comunicar, de anunciar. Hum, Sisudo em palavras é aquela pessoa que tem o momento certo para falar, é o momento certo para conquistar. Que eu costumo dizer que um sábio, né? não, é sábio, sábio no que diz, ou seja, no momento certo eu vou falar, porque eu costumo dizer assim, as pessoas, não é exatamente o que você diz, mas como
Você diz, né. você diz, é que pode fazer a diferença. Então Davi ele tinha uma linguagem poderosa, persuasiva, Hum, e eu costumo dizer, inclusive para o meu time, eu sempre digo: "Olha, você tem que saber separar poder de autoridade. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Poder é o cargo, é a função que eu exerço. Eu sou. Agora, autoridade é o que eu faço e como faço o que eu faço. hum, Isso é autoridade. A maneira como eu digo pode fazer a diferença. Não é o que eu digo que faz a diferença, mas a maneira como eu digo. Isso está dentro do contexto de ser sisudo em palavras. entendi. Ou seja, um eloquente, né. Um eloquente. É ser uma pessoa eloquente. Sisudo, Então né. ele tinha e ele era tão sisudo em palavras, que no dia que para deixar ser mais claro, de uma forma prática, no dia que ele venceu o gigante, ele chega ali, o gigante estava ali por 40 dias desafiando o povo de Israel, e ele chega de manhã bem cedo, e ele começa a dizer: "O que que esse filisteu está desafiando o povo de Israel?". Hum, E aí ele ficou ali dizendo: "Olha, eu vou vencer esse gigante", e levaram ele, a mensagem dele ao conhecimento do rei, que era Saul. Disseram: "Ó, tem um jovem aí", ele ok, apresentaram ele para Saul. Quando ele chega diante de Saul, Saul olha para ele: "Olha, você é um garoto, esse homem é um guerreiro", e ele usa exatamente essa palavra. Ele diz assim para o rei: "Rei, deixa eu te falar uma coisa, o teu servo matou um urso e um leão. Porque o urso e o leão tentaram atacar uma ovelha. Eu defendi a ovelha e matei os 2. E quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Israel?". Quando ele usa essa frase, o conceito do rei muda, e o rei aceita para que ele possa representar o rei e lutar com o filisteu. Ou seja, antes de ser liberado, ele usou o essa convenci palavra, o a convencimento. eloquência, o O con convencimento, Sim, ou seja, o poder das palavras. Mas o poder das palavras está exatamente naquilo que eu pratico. E aí eu chamo essa palavra de autoridade. Se eu tenho moral para dizer o que eu digo, eu tenho que praticar antes, né. eu tenho que praticar antes para eu ter essa moral, e a partir desse momento eu começo a desenvolver a minha A autoridade, autoridade. né. É, Sisudo em palavras. sim, E imagina, Jorge, isso nos dias de hoje. O quanto as empresas, o quanto as pessoas, o quanto funcionários não têm autoridade. O quanto você vai comprar um produto e a pessoa não tem autoridade sobre aquele produto. Não é sisudo em palavras. sim. Porque nem trazendo isso para o contexto do comércio, né, do serviço, enfim, não tem essa harmonia, né, às vezes o próprio funcionário daquela empresa não consome aquele, não acredita naquele produto, não acredita naquilo, Sim, isso mesmo. né, e não tem essa harmonia. Então aí você pega aí uma regra aí, o todo tem que estar uno, porque se tiver uma célula que não está em harmonia, essa célula é cancerígena. Então, eu acho que ser sisudo também seria essa harmonia na ação e na palavra entre essa totalidade, né? Essa totalidade do E a congruência, essa né? congruência. Sim, Porque aqui, por exemplo, na empresa, quando eu vejo que o indivíduo ele não está em harmonia com o que a gente fala, ele não está praticando o que a gente fala, não está colocando em prática a nossa cultura dentro de um compliance, cara, você não faz parte disso aqui. Você está trazendo outra cultura, outra ideia, outra educação que não condiz com a nossa forma de pensar, de se perfeitamente. comunicar com o mercado, com o cliente, com o fornecedor, etc. Né? Então, eu acho que Davi foi muito feliz. Assim, não estou me representando, eu estou representando o rei, né? E o interessante, ali era o risco, porque qual era o desafio do gigante? Ele dizia: "Se alguém me vencer",
o nosso país, vamos dizer, os filisteus vão ser escravos dos israelitas, mas se o israelita nos vencer, eles serão nossos escravos, ou seja, estava em jogo uma nação. Uma nação no combate direto, né. Davi precisaria convencer de que ele estava apto para realmente atender às necessidades e resolver o problema. E o risco estaria nas mãos de quem? Quem tinha que decidir? O rei. Imagina, se coloca no lugar do rei. Então veja o poder das palavras. Sim, Então o jovem, como eu disse, não dá para descrever o que foi que o jovem viu na vida de Davi, mas ele viu em Davi um gigante. sim, muito forte. Olha, eh, trazendo essa ideia de Davi aí, né, que ele não matou só o gigante, né, não destruiu, ele salvou uma nação inteira, né. Salvou uma E se as nação. pessoas tivessem mais consciência do que trazer um cliente, salvar ali resgatar um cliente, manter um cliente, né, salva toda uma empresa, né, porque a maioria das pessoas, no geral, eh, trabalham pensando no seu próprio umbigo, É, né, nesse alto mérito, nessa autovalidação, "Eu fiz isso, eu sou o cara". Eu tenho uma máxima aqui na empresa, eu falo: "Olha, eu tenho um funcionário que tem 5 filhos, se tu não se preocupar com ele, tu não serve para trabalhar comigo". Porque eu me preocupo com ele, eu me preocupo com você e me preocupo com todo mundo. sim, E dentro desse estudo, né, dessa cultura da empresa, eu faço dinâmicas e pergunto para o indivíduo: "Você toma decisões aqui e na sua vida em geral, pensando mais em si próprio ou pensando em todas as partes envolvidas?", interessante a pergunta. né. Porque se a pessoa toma atitude só pensando em si próprio, na casa dela, nós somos a extensão do que nós somos, para onde nós vamos. Então, o indivíduo quando entra na empresa, ele vai se comportar da mesma maneira que ele comporta na casa dele. E é muito simples de observar isso no comportamento humano, que, por exemplo, Davi não quis matar simplesmente o rei, o gigante. Ele quis salvar uma nação, arriscando a própria pele. É muito forte isso, É forte, é. né? É muito forte. E quantas pessoas estão dispostas hoje a arriscar a própria pele para salvar uma empresa, Interessante, né. né? Porque a pessoa está preocupada com o seu cargo. E essa pergunta aqui dentro eu levo muito a sério. Isso, é uma pequena empresa com poucas pessoas, mas esse pensamento eu não abro mão, porque isso é universal, Sim, é um princípio universal da união, né. As minhas decisões eu penso bem, porque eu sei que vai impactar todos os envolvidos. Eu não posso ser essa célula cancerígena que penso só em mim. Eu tenho que estar integrado, a minha ação tem que integrar a funcionalidade, a fisiologia do organismo todo. Né, porque se eu penso só em mim, eu estou disfuncional. sim, isso mesmo. Só a célula cancerígena trabalha só para si. Existem cânceres na humanidade que o nome desse câncer é egoísmo mesmo. Não vejo outro câncer pior do que o egoísmo. E talvez, Jorge, para as pessoas que estão nos assistindo, alguém possa dizer: "Mas eu tenho que lutar apenas por mim. O que que eu ganho defender a empresa do outro?". Aparentemente tem uma lógica o que ele diz, mas, na prática, qual é o resultado de atitudes como essas? É um resultado raro, Raro, e quem vence na vida não é todo mundo, é o raro. é o raro. Então veja, a raridade de Davi, por uma nação. Quem é Davi? Davi é um rapaz que está registrado na Bíblia. Tem gente que nunca leu a Bíblia, Sim, mas conhece a história de Davi. sim, Ou seja, qual é o resultado de buscar raridade? É uma pergunta pra de consciência aqui. sim. Fazer diferente, fazer o que todo mundo faz é básico. E seguir o caminho mais fácil, né, aquela questão Seguir o do caminho mais mais cômodo, fácil. né. É. Agora, ele se preocupou em salvar uma nação.
É nobre, isso é E eu muito e eu eu raro. costumo dizer: "Se ele ressuscitasse hoje, será que ele seria um desempregado? Ou será que ele seria alguém que estaria hoje gerando emprego? Sim. Será que ele seria alguém necessitado? Ou seria alguém que estaria compartilhando e solucionando problemas dos necessitados, Será que ele seria um pequeno ou um grande, né? pequeno ou grande?" Então é essa reflexão que a gente tem que ter. Como eu te falei no início, estudo sobre o comportamento humano há muito tempo e à medida em que eu estudo, eu me apaixono mais pelo ser humano, ainda que o ser humano é um negócio esquisito, estranho, É infinito o conhecimento sobre ele. mas é infinito conhecimento sobre ele e ele de alguma forma, ele nos ajuda. Eu costumo dizer o seguinte, essa é a minha teoria: o sucesso, ele é um triângulo: conhecimento, ação, mas ligação entre pessoas. Então eu tenho meu conhecimento é importante, a minha ação é indispensável, colocar em prática o que eu aprendi, no entanto, eu dependo de pessoas. Então, pessoas, conhecimento e ação. Pessoas, conhecimento, ação. Conhecimento, ação, pessoas. Ação, pessoas, conhecimento. Sempre nos 3 pontos, né. É um triângulo. O É sucesso uma santa é trindade, né. é uma santa trindade, eu não consigo ver o sucesso fora disso. E é por isso que eu digo, onde tem pessoas, temos que ser realistas, tem problema. Com Só tem um certeza, detalhe, ali está o teu diamante, sim. no meio daqueles problemáticos. Eu pego as pessoas, não importa quem seja, e procuro trabalhar para que elas me apoiem, porque eu tenho a certeza absoluta que o meu diamante não está fora disso. O senhor sabe que essa questão é onde tem pessoas que têm problemas, né, eu trabalho com muitos colegas aqui, né, então de vez em quando chega um colega que diz assim: "Olha, aquele paciente ali é muito problemático, é muito assado, é muito cozido", diante do que o senhor falou, né, que onde tem pessoas e relações, vão existir problemas, naturalmente. Aí quando esse dentista, esse indivíduo chega falando isso, eu olho serenamente, assim, para ele e digo essas palavras para ele: "Você está falando dele ou da sua falta de habilidade de lidar com ele?" Interessante. Porque, até onde eu sei, ele é um ser humano, ele não trouxe uma boca. "Cuida da minha boca que eu vou ali fazer o supermercado". A boca vem junto com ele, com a personalidade dele, com o ego dele. E se você não tiver habilidade para lidar com personalidades distintas, com egos distintos, pessoas culturalmente distintas, intelectualmente distintas, tu não serve para essa profissão. Tu tem que trabalhar num gabinete dentro de um laboratório onde só pega o modelo ali, isolado, porque até onde eu sei a profissão médica é relações humanas. Ou você cria habilidade para lidar com a diversidade humana, ou desiste. Sim. Aí a pessoa fica chateada, né? Aí eu pergunto, a outra pergunta é a seguinte: você está chateado comigo ou o fato de ter que olhar para isso? Hum? Então, quer dizer, onde tem pessoas, vão existir problemas. Agora ela tem um problema com o paciente e comigo, porque ela não gostou de ouvir isso, mas não é problema meu, né? E o mais interessante que eu vejo isso como uma genialidade. Eu costumo dizer: "Graças a Deus que a pessoa tem problema", porque se ela não tivesse problema, ela não me buscaria. Eu Exatamente. tenho que ser solucionador de problemas. Eu digo isso no meu livro, que nós somos um imã, atraímos pessoas. Quando? Quando nos preparamos para resolver o problema delas. Ou seja, eu devo me preparar nessa vida para ser solução. Devo entender que ser humano tem problema, graças a Deus. E eu devo agora me preparar para solucionar o problema. Ninguém te quer porque você é lindo, porque você é bonito, não, ele quer apenas que você solucione o Resolver o problema dele, problema, né? resolver o problema Meu dele. carro quebrou, pra onde tu vai? Mecânico, Minha perna quebrou, pra onde tu vai? médico, Né? Eu tô com problema jurídico, pra onde que eu vou?
advogado. acabou. Então é isso. Você vê que o mundo é uma corrente, feito de pequenos A elos. gente conversou outro dia sobre isso, né? E isso se enquadra no pensamento de Aristóteles, né? Que ele fala que a vocação é a intersecção entre o, a necessidade e o talento, né? Nessa intersecção entre a necessidade de um e o talento de outro, surge a tua vocação, né? Então, isso cai muito bem nessa estrutura de pensamento de Sim. Aristóteles, né? Que é realmente a gente está aqui para resolver o problema dos outros e os outros o nosso. A sexta virtude, a sexta atitude, que é de boa aparência. O que que seria essa de boa aparência de Davi que ele traz para a gente? É, o jovem é a sexta virtude que ele vê em Davi, a boa aparência. A boa aparência não é a beleza externa. Sabe aquela pessoa que contamina o ambiente, tanto positivo, alguns positivamente e outros negativamente? Sim, senhor. Sabe aquela pessoa que não é nem bonita, Sim, senhor. e ela chega, ela diz: "Pô, fulano, ainda bem que você chegou, senta aqui, vamos conversar, vamos resolver", ou seja, que é a boa aparência? É o estilo de vida que nós apresentamos para a sociedade de forma positiva. A maneira como lidamos com as pessoas, isso vai produzir em mim a boa aparência. E essa boa aparência, ela está mais do que tudo na maneira como eu me comporto. Não é a minha fisionomia, e sim a maneira como eu me comporto. Como eu estou me comportando, como eu estou me posicionando diante do mercado. O meu posicionamento decide a minha aparência. Sim. Então, eh, qual é o posicionamento que eu estou tomando hoje? E aí eu costumo dizer: "Ah, tem a visualização?" Claro que tem, mas isso é apenas resultado, é o reflexo, apenas é o resultado daquilo que está aqui dentro, de um comportamento em que eu tenho a responsabilidade sobre como conquistar, como interagir, como me posicionar, como falar, como olhar. Porque às vezes, Jorge, eu aprendi isso. Tem pessoas que chegam comigo desesperado e fala, fala, aí eu fico olhando para a pessoa e a pessoa diz: "Obrigado por me ouvir". Só queria desabafar, né? Isso vai produzir em você o quê? Boa aparência, boa imagem. A pessoa vai dizer: "Poxa, o Jorge me ouviu". A escuta é uma atitude muito poderosa. E nos dias de hoje todo mundo só quer falar. E a boa aparência é exatamente como as pessoas estão me vendo. Não só a minha visualização, mas a minha história, A minha a reputação, né? minha reputação. É. E no estudo da reputação que eu fiz, existe uma reputação falsa e a verdadeira. Porque podemos Sim, aparentar uma boa reputação, né? Podemos esconder, criar ali um estereótipo, um arquétipo de uma reputação ideal. E tira a capa dessa reputação e é uma farsa, sim, né? A reputação é algo também que requer também muita habilidade para a gente saber quando ela é verdadeira, né? Porque a reputação realmente é a tua história. Me conta a tua história. Todos os capítulos da tua vida. Quem é que tem coragem para isso? De uma forma crua e nua. Essa é a tua reputação. Porque dá para disfarçar a reputação, sim. né? Muito bom. Então essa boa aparência seria também as virtudes, as condutas, a reputação, né? Reputação, sim, exatamente. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora a sétima, não menos importante, Senhor é com ele. O que é que seria esse Senhor é com ele? É, para resumir para o público entender, o verso
O jovem, quando o rei precisava de alguém, o jovem se levanta e usa essa frase: "Eu conheço um filho de Davi, um filho de desculpa, eu conheço um filho de Jessé, o belemita". Aí ele começa a descrição: "Que sabe tocar, que é forte, que é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, boa aparência", que já Uhum. mencionamos, e ele termina: "E o Senhor é com ele". Eu achei isso interessante e coloquei como 7 pilares. O Senhor é com ele. Veja que o jovem menciona poderes nele, capacidades internas que ele tinha, as habilidades que ele tinha. Mas o jovem termina o verso mostrando para a humanidade algo interessante. Tudo isso é importante, mas a prepotência tem que ser eliminada no meio de tudo isso. Reconhecer que eu não sou eterno, Sim, que tem alguém que me guia, que eu dependo de alguém. E isso não se fala de religiosidade, de uma crença, e sim de uma coisa real. Ou seja, quem me dá respiração, a força suprema, quem né. me deu os olhos para ver, quem criou meu cérebro e me entregou. Então, Davi, eu diria que ali ele tinha a habilidade suprema, saber que a vida tem um fim. E na trajetória da vida, há uma linha que cruza e que ele precisaria entender que o divino tem que estar no meio de todas as nossas habilidades. Ou seja, o Senhor é com ele, ou seja, ele tem tudo isso que ele recebeu de alguém. Uhum. A humanidade precisa entender que o meu talento, as minhas habilidades só têm sentido se eu tiver um propósito sobre isso. Entender que eu não sou eterno, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não sou mais do que ninguém. Eu sempre digo para os meus funcionários: eu não sou melhor do que vocês. A única diferença minha para você é que eu tenho uma responsabilidade maior que você. Só, né. Essa é a minha diferença, Só isso. mas eu sou a mesma pessoa que você. Nós estamos juntos. Não existe ninguém melhor ou pior, existe aquele que decidiu viver melhor. O senhor está falando uma coisa aí que é muito forte, né, que esses grandes homens que passaram na humanidade, eles foram pontífices, né. Eles tiveram uma conexão direta com a força suprema, com Deus, e trouxeram isso através deles pra gente, né. É raro, esse tipo de ser humano que se conecta com essa força suprema e traz essa genialidade, essa força de caráter, essa força de virtude, né, essa moralidade, eh, não digo nem moralidade, essa ética humana, esse compromisso Sim, com o servir, com o propósito maior do ser humano. Por que eu estou aqui na Terra? Para encher só o meu umbigo? Não, para contemplar em quem eu toco, para servir em quem eu toco. Né, aí que vem toda essa questão da consciência. Eu cuido bem de mim? Sim. Eu cuido bem de quem está próximo, amigos, famílias, funcionários? Sim. Eu me preocupo para além desses que eu conheço? Porque aí só uma pessoa que está muito conectada com o divino e sabe que a vida é limitada, né, porém eterna, é limitada sim, aqui nesse plano matéria, carne e osso. Mas eu acredito que a vida de Davi está para além da eternidade. Porque perfeitamente. porque uma história dessa que perfaz 3.000, mais de 3.000 anos, e é atual e vai ser atual até a eternidade. Esses exemplos aqui, né. E foi exatamente isso que me motivou a escrever. Eu poderia escrever sobre outros Sim, que brilharam na vida, mas eu olhei muito enquanto eu escutava professores dizendo: "Olha, nos dias de hoje devemos agir desta maneira". E fiquei usando a palavra "nos dias de hoje", mas espera aí, nos dias de como é que esse homem viveu? Então, merece ser mencionado.
Aqui a gente trabalha muito com a questão hoje, no dia de hoje, com a impunidade. Lá não tinha muita impunidade. Lá o ladrão perdia a mão, perdia o braço, perdia o pescoço, sim, né. Então não tinha essa inversão toda lá. Era até mais eu acredito que era até eu acredito não, eu penso que era até mais difícil viver naquela época do que hoje. sim, sim, Assim, em questão de ética e moralidade. Lá não sim, tinha 2 pesos e 2 medidas, né. Lá era o que era, sim, sim, né. Aqui, no dia de hoje, como eu penso, penso em ser honesto, penso em ter virtude, penso em ter todos os valores e virtudes de Davi, ou eu vou dar um jeitinho? Como é que é o dia de hoje, né. sim. Eu quero acreditar que o norte ainda são os grandes homens. Ainda são os grandes seres humanos que passaram por aqui para a gente ter esse norte para seguir, porque se a gente olhar para o lado e ver uns pertinho dali, outro que está em uma falácia aqui, e a gente vai modelar quem? Em quem a gente Sim. vai se inspirar, né? E eu me preocupo muito também assim nesse comportamento humano e principalmente no meu, né? Nós somos referência para todo mundo, Claro, boa ou má. sim. Então, tá com uma referência má, muda teu comportamento para que isso transmute. Porque Davi deixou uma referência muito boa que o Senhor traz pra gente. Eu sou muito grato por esse livro, esse presente, né, eu já li esse livro, né, e é muito diferente quando a gente tem acesso ao autor e tem essa explicações do dentro, do dentro, do dentro, do dentro do conhecimento, né. Porque escrever um livro não é uma tarefa simples. A gente poderia passar aqui 3 horas conversando e todo dia. Eu queria que o senhor deixasse, assim, uma mensagem para o público, para as pessoas, da importância, desse livro, dessa extração, né, desse invisível, dessa humanização que o senhor trouxe de Davi. Queria que o senhor desse uma mensagem para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu poderia falar muita coisa, linguagens lindas, mas eu vou ser um pouco, ou melhor, vou ser bem simples. Eu escrevi esse livro, antes de tudo, eu coloquei em prática. Então, esse livro é o resultado das minhas ações também. Pratiquei antes e funcionou na minha vida. Sim, Então, como o resultado funcionou muito bem na minha vida, eu decidi escrevê-lo. legal. Admirei a vida do gênio Davi, coloquei em prática, funcionou muito bem. Então, a mensagem central é: quem lê esse livro e colocar em prática vai ter o privilégio de não permanecer como era antes. Sim, Não estou dizendo que a pessoa que vai ler tem que melhorar ou que está ruim, mas a pessoa que vai ler, ela vai encontrar insights, caminhos mais fáceis de serem compreendidos e traçados. Porque aqui está o resumo do caminho que ao longo da vida eu trilhei. Então está de uma forma, o livro ele é cheio de perguntas, ele tem perguntas de reflexão, ele é um planejamento estratégico de vida, o livro. A pessoa responder as perguntas, então eu costumo dizer que 2 pessoas escreveram o livro, eu e a pessoa, né. e o leitor. Então é um planejamento de vida, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas que colocarem em prática vão ter o privilégio de pegar o resumo do resumo de tudo aquilo que eu admirei alguém, acreditei, coloquei em prática e funcionou na minha vida. E termino com a frase de Martin Luther King: lógico que não sou o que eu deveria ser, não sou o que eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus, eu não sou o que eu era. Muito bom, né, É isso. muito bom.
Meu amigo, quero lhe agradecer a sua presença. É, é muito enriquecedor para a gente, né? Esse livro, ele não é só um livro para o empreendedor, para um gestor. Isso aqui é um livro de sabedoria, porque são instruções que são bem ancoradas, né? E são universais, né? O que é uma sabedoria universal? É aquilo que eu pratico aqui, ali e mais adiante em qualquer lugar do mundo. Serve para Uhum. qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, isso aqui tem o seu papel. E tem uma frase muito bonita que eu li em algum livro, eu não sei qual é, que as pessoas que almejam ser ricas, encontrar a deusa da riqueza, antes têm que encontrar a deusa da sabedoria, Assim mesmo. né? Ah, eu quero ser rico, um caminho mais fácil para ser rico. Olha, na ignorância, a única coisa que tu vai conseguir é a pobreza. Pobreza física, mental, emocional e espiritual, Sim, isso mesmo. né? Então, esse livro eu vejo que ele abre uma caixa de ferramentas com mudanças de pensamento, Isso mesmo. né? E aquela construção que o senhor fala, né? Nós somos o que pensamos, nós somos o que sentimos, o que fazemos e temos os nossos resultados. Isso é uma construção da vida. Uhum. Né? Eu sou o que eu penso, sou o que eu sinto, sou o que eu faço. Tá aqui meu resultado, né? Então esse livro aqui, ele realmente é uma caixa, um presente de vários ensinamentos. Então eu quero lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que o público vai gostar de ver esse podcast e também de ler o seu livro. Onde que encontra esse livro? Esse livro, procura no nosso site, né, www.nitebrasil.com. Inclusive, é um livro que ainda nem lancei no Brasil. Legal, Ele tem português e espanhol. Eu lancei no Paraguai. E ali no Paraguai já nas livrarias já se esgotaram. legal. E 4 pessoas me comentaram que ali nas livrarias foram o livro, nas livrarias foi o livro mais vendido Muito bom. no Paraguai. E eu estou por lançar, mas aí pode nos procurar no site, procurar também no Instagram, meu Instagram, me procurar Humberto Oliveira, o Nite Brasil Oficial, o Nite Brasil Sim, Oficial, no Instagram, vai nos encontrar e vamos ter o prazer de compartilhar. muito bom, Eu te agradeço muito pelo convite, me senti privilegiado em participar deste podcast. muito bom. Eu que agradeço. É uma honra, sabe? A gente tem que deixar registrado as coisas boas para a humanidade. Sim, Já tem gente demais falando bobagem, alguém tem que falar coisa legal, né? é verdade. É verdade. Então é isso. Olha, espero que vocês aproveitem ao máximo esse podcast. Quero agradecer aqui o meu amigo Gedeão e o Caio, que fazem toda essa produção aqui. São pessoas que já fazem aí o nosso podcast desde o início. E quero agradecer também você que prestigia o nosso trabalho. Espero que gostem e aproveitem. Até mais.